Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo do Resenha Forense, de volta ao nosso CPC comentado. Deixa eu só ajeitar o zoom aqui, agora sim. Então, de volta ao nosso CPC comentado, não temos aqui um curso de Direito Processual. Curso por mim ministrado é oferecido em turmas anuais. A turma de 2024 a essa altura já fechou o prazo de inscrição. Veja aí na época que você está assistindo o vídeo, ou assistindo ao vídeo, melhor dizendo, se você consegue vaga no ano respectivo. Repito, são apenas comentários práticos ao CPC. Acesse resenhaforense.com.br, curta o canal, ou melhor, curta o vídeo e inscreva-se no canal. A gente ainda está no inventário e na partilha. Já expliquei os fundamentos, por que existe nos vídeos passados. A gente já explorou quase tudo, todo o procedimento. Mas ainda tem uma coisinha aqui, né? Então, seção 5, avaliação e cálculo do imposto. Bom, o fato jurídico sucessão gera uma série de efeitos, né? Dentre os quais a abertura da sucessão. E a sucessão é fato jurídico que interessa ao fisco, né? Que pode lançar certos impostos, certos tributos, enfim, algumas taxas e assim por diante. Então, não é à toa que o código cuida de uma avaliação e de um iter procedimental para o cálculo do imposto. Olha, eu não sou um grande tributarista, mas eu suponho que o código esteja falando aqui do ITCMD, Imposto Transmissão Causa Mortes, que é estadual, né? Faz tempo que eu não estudo direito tributário. Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, ITCMD, de competência do Estado, tá? Então, vamos direto ao ponto, como a gente tem feito aqui, para a gente não perder muito tempo, porque realmente é uma questão só procedimental agora. 630, fim do prazo previsto no 627, que é aquele que dá, lembrando, né? É aquele que fala de um... Oh, meu Deus do céu, tá difícil hoje. É aquele que dá um prazo comum, lembram? A gente já comentou, prazo comum de 15 dias para que as partes apresentem eventual manifestação sobre as primeiras declarações. Então, fim desse prazo comum de 15 dias, não havendo impugnação ou decidida a impugnação que houver sido oposta, dentro daquele prazo comum de 15 dias, o juiz nomeia, né, o juiz nomeará, se for o caso, perito para a avaliação dos bens do espólio, se não houver na comarca, avaliador judicial. Então, claro, você precisa determinar o montante, né, a base de cálculo sobre qual haverá lançamento da alíquota, né, do imposto de transmissão causa-mortes. Por isso que há esse trâmite. É engraçado que aqui é uma lei federal cuidando do lançamento de um imposto estadual, né? Ninguém vai alegar inconstitucionalidade disso, a vida segue, mas a rigor é um tanto pitoresco, né? A União legislando sobre assuntos dos estados. Artigo 620, parágrafo 1º está aqui. Na hipótese do 620, parágrafo 1º, diz o parágrafo único, o 620, parágrafo 1º é aquele que manda o juiz observar o balanço do estabelecimento, caso o autor da herança, o decuius, se ele fosse empresário individual, se ele era empresário individual em vida, ou a apuração de haveres, no caso de o decuius ser sócio de uma sociedade que não assuma forma anônima. Então, nesse caso aí, o juiz nomeará perito para avaliação das cotas sociais ou apuração de haveres. Mesma coisa, a ideia é realmente chegar no montante adequado. Artigo 631. Ao avaliar os bens do espólio, o perito observará, no que for aplicável, o disposto nos artigos 872 e 873. Eu vou colocar aqui, tá? Nossa leitura nunca é preguiçosa, então já peguei lá no site do Planalto. Não custa nada dar uma olhadinha. São dispositivos que serão vistos um dia, né, aqui no projeto, mas eu gostaria de fazer essa leitura com vocês. Então, artigos 872 e 873. 872 diz assim: a avaliação realizada por oficial de justiça constará de vistoria e de laudo
anexados ao auto de penhora. Então, esquece que a gente não está falando de penhora, mas essa é a atitude que o oficial tem, em geral, quando penhora alguma coisa, né? Enfim, ou em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado por juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar 1. Os bens com suas características e o estado em que se encontram. 2. Valor dos bens. O grande objetivo aqui na partilha e na inventariança é identificar o valor dos bens, né? Porque é sobre este valor que se lança a alíquota tributária. Quando o imóvel, parágrafo 1º, quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação quando o crédito reclamado será realizada pelas partes, isso interessa mais para a execução. Parágrafo 2º, realizada a avaliação e sendo o caso apresentada proposta de desmembramento, as partes são ouvidas em 5 dias. Então, teoricamente, isso aqui se aplica no que couber ao procedimento de inventário e de partilha, né? 873 também é aplicável, é admitida nova avaliação, então nova conta, né, digamos assim, novo laudo. Quando qualquer das partes arguir fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, então o avaliador estava de sacanagem, jogou o valor lá em cima, por exemplo, ou jogou baixo para, enfim, atrapalhar alguém. 2. Se verificar posteriormente a avaliação que houve majoração ou diminuição no valor do bem, então houve uma posterior valorização ou perda patrimonial, enfim, acontece uma crise, muda o valor do imóvel. 3. O juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Então o juiz tem lá, esse imóvel está localizado de frente para o mar, você só deu isso? Tá estranho, faz de novo e assim vai, tá? Parágrafo único não tem grande importância agora, no caso do 873. Avante. Voltando onde estamos a ler agora, artigo 632. Não se expedirá carta precatória para avaliação de bens situados fora da comarca onde ocorre o inventário, se eles forem de pequeno valor ou perfeitamente conhecidos pelo perito nomeado. Então, imaginem só, tem uma comarca grande e uma comarca pequena vizinha que não faz parte desta comarca grande. O perito conhece a região e ele fala, olha, eu sei que aquele imóvel ali naquela região, na pequena comarca, vale tanto. Não precisa mandar uma carta precatória para ouvir o juiz da comarca pequena. O próprio perito nomeado na comarca grande, vizinha à comarca pequena, já sabe, caso conheça perfeitamente, né? O código fala em perfeitamente conhecidos, né? O próprio perito já faz isso sem precatória. 633. Sendo capazes todas as partes, então todo mundo envolvido é capaz, não se procederá à avaliação se a fazenda pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído. Então todo mundo é capaz, está todo mundo sabendo o que está acontecendo, e a fazenda pública, a própria fazenda, que é a maior e única interessada, basicamente, concorda. Realmente, esse valor aí tá certo, a gente não precisa gastar tempo nem dinheiro fazendo perícia. Tá tudo certo, tá? Então ela concorda de forma expressa com o valor atribuído naquelas primeiras declarações já estudadas anteriormente, tá? Em geral, acho que é isso que acontece, a fazenda não costuma encher o saco aqui não, a não ser que, claro, seja um valor muito discrepante, né? E aí ela vai bancar a discussão. 634. Se os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela fazenda, a avaliação cingir-se-á aos demais. Então, os herdeiros têm, sei lá, 2 imóveis. A fazenda fala que um deles vale R$1 milhão e os herdeiros concordam. A vida segue e a gente avalia só os demais. Só o último imóvel, nesse caso, onde há discordância da fazenda, enfim. 635. Entregue o laudo de avaliação, o juiz mandará que as partes se manifestem no prazo de 15 dias, que correrá em cartório. Então, o perito junta o laudo, se houver avaliação, enfim, e para dar aso, né, preencher o contraditório em ampla defesa, o juiz intima as partes e esse prazo já começa a correr no cartório, 15 dias. Parágrafo 1º. Versando a impugnação sobre o valor dado pelo perito, então digamos que alguém ali não concorde com o valor dado pelo perito, o juiz decidirá de plano à vista do que constar dos autos. Aqui eu tenho até um pouco de dó do juiz, né? Quer dizer, ele entra no meio de um tiroteio, às vezes o negócio é mais complexo do que parece e ele vai ter que decidir à primeira vista. Às vezes é um pouco estranho, né? Parágrafo 2º. Julgando procedente a impugnação,
o juiz determinará que o perito retifique a avaliação, observando os fundamentos da decisão. Então, se alguém aqui, do parágrafo 1º, né? Então, o perito entrega o laudo. Em 15 dias, as partes devem falar. Alguém fala e o juiz julga procedente a impugnação. Nesse caso, ele também determina que o perito retifique a avaliação. Ó, perito, eu acolho a impugnação, realmente tem alguma coisa esquisita, favor refazer o laudo, tá? E dar um novo valor à coisa. 636. Aceita o laudo ou resolvidas as impugnações suscitadas a seu respeito, lavrar-se-á em seguida o termo de últimas declarações. Mais formalidades da lei, né? Mais documentos, enfim. E nesse termo, enfim, no qual o inventariante poderá emendar, aditar ou completar as primeiras. São as primeiras declarações que se somam às últimas declarações. Tá? 637. Ouvidas as partes sobre as últimas declarações, então todo mundo é intimado para falar sobre as últimas declarações em 15 dias, é meio que assim, ó, última chance aí, hein? Vou bater o martelo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dou-lhe 15 dias. E aí, então, o juiz reconhece, chancela a última declaração e ela vai servir de base para o cálculo do tributo. Então, a Fazenda vai lançar a tributação devida, conforme a lei de cada estado, aí quem estuda direito tributário sabe melhor como é que a coisa funciona. Lança-se a alíquota e vida que segue. 638, feito o cálculo, serão sobre o cálculo, serão ouvidas todas as partes, no prazo comum de 5 dias, que correrá em cartório e em seguida a Fazenda. Parágrafo 1º. Se acolher eventual impugnação, o juiz ordenará nova remessa dos autos ao contabilista, determinando as alterações que devam ser feitas no cálculo. Parágrafo 2º. Cumprido o despacho, o juiz julgará o cálculo do tributo. Eu não sou um grande especialista, repito, em direito tributário, mas esse 638, principalmente, tem um cheirinho de inconstitucionalidade, porque ele parece tratar do lançamento, né, do fato jurídico lançamento. Se não me engano, lançamento é assunto próprio do ente que tributa. E o Estado tem a competência para cobrar o ITCMD. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque eu me lembro de uma regra que tem certas leis que exigem lei complementar, né? Quer dizer, certos assuntos tributários exigem a lei complementar. Vou descobrir agora. Espera aí, vou pausar a gravação. Ó, até lembrei, eu me refiro aqui agora ao artigo 146 da Constituição da República. Ó, vejam só o que fala o 146 da Constituição. Cabe a lei complementar. O que me interessa está aqui, ó. Inciso 3º. Cabe a lei complementar, leia-se. Lei complementar federal, né? Cabe a lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre lançamento, é a linha B. Lançamento é um assunto que exige, me parece, lei complementar federal. E o CPC não é lei complementar, é uma lei ordinária. Eu não sei se o 638 é constitucional ou não. Agora, cá entre nós, na prática, ele pega, tá? Ninguém discute esse assunto. Na prática, ele segue vivo e vamos que vamos. Bom, era isso que eu tinha para comentar. No próximo vídeo, a gente comenta a seção 6ª, que cuida das colações. Saímos do artigo 639 e vamos até o 641. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Vou apertar o botão. Tchau!